Você já se indignou ao ver alguém negar lugar para um idoso em transporte público? Numa sociedade em que a expectativa de vida aumenta, que futuro nos espera? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. Finalzinho do primeiro bloco, eu dei entrada nesse assunto, né? Eu já pedi para algumas pessoas, em algumas situações, por favor, essa senhora precisa sentar, né, para um lugar que é prioridade. A gente sabe que não é exclusividade do idoso, né? Mas é prioridade. Então, tendo um idoso, a gente tem que ceder o lugar para ele. Gostaria de ouvir relatos de vocês. O que vocês observam no dia a dia dos idosos? Tem muita reclamação na comissão? Tem muita reclamação no consultório? Tem. Imagino. Muita reclamação. Inclusive, tem idosos que nos pedem, dão até sugestão de projetos. Ah, será que não poderia pedir prioridade em tal espaço, assim, em tal espaço? Porque as pessoas veem a gente e elas fingem que a gente não existe, que a gente está ali e não está presente. Então, acontece muito isso. As leis, elas não têm sido respeitadas, né? Para o idoso e tantas outras. Mas para o idoso, eu fico estarrecida. Já aconteceu comigo também. De eu ter que pedir a pessoa, se pudesse, ela estava até como se estivesse dormindo, tirando dormindo aspas, um né? soninho. Aí eu fui lá e dei um toquezinho, perdão, desculpa, mas será que você poderia ceder esse lugar para essa senhora, porque ela já está em pé há algum período e fica difícil para ela ficar se sustentando aqui. E a pessoa saiu do lugar, mas pelo semblante não saiu muito satisfeita, né? Mas a gente às vezes tem que ir com a educação e fazer o nosso trabalho de cidadania, de contribuir, porque o idoso também é a nossa responsabilidade, né? E a senhora agradeceu muito, quando desceu, agradeceu novamente. Também já aconteceu em consultório médico em geral, o consultório estava cheio, e a gente sabe que o consultório, se não é específico para o idoso, é pela ordem de chegada, né? E aí foi me incomodando, porque aquela senhora já estava ali uns 40 minutos sentada, com a filha acompanhando, mas ela toda hora se incomodava, já era bem idosa, e a atendente ia chamando pacientes e colocando na frente da pessoa idosa. Eu me incomodei, levantei e fui até ela. Eu falei, querida, será que não dava para você colocar essa senhora primeiro de que todos nós, porque já se trata de uma senhora, ela já está com as costas doendo, já está percebendo que ela está incomodada. E aí algumas pessoas olharam meio... Eu falei, já está na minha vez? Aí ela falou, a senhora vai ser a próxima. Eu falei, não, por favor, então você coloca ela no meu lugar. E quando a senhora saiu e a filha, nossa, a senhorinha me deu um abraço, mas um abraço tão gostoso, e falou, minha filha, você é linda. Então a gente percebe com uma fala dessa que ela não está acostumada a ver atitudes como essa. Infelizmente. As pessoas não pensam que elas amanhã, não é isso? E cuidar do idoso. Ferreira uma vez falou, a minha velhice é permanente, a juventude de vocês é passageira. E é verdade. É verdade. É grande frase, né? Muito boa frase. E quando você estava falando da questão das leis, quando a gente se preocupa em leis para os idosos hoje, nós estamos nos preocupando em deixar um futuro para o idoso hoje e para nós amanhã, se tivermos o privilégio de chegarmos à idade de algumas senhoras. Exatamente. Né? Se tivermos esse privilégio. A coragem, né? Vamos dizer assim, que não é para qualquer um. A previsão é que no ano 2020, 14% da população seja de idosos. Uma grande parcela. Então, eu acho que o caminho, Daniela, é a educação. Nos colégios, nas famílias, a gente tem que passar a valorizar essa relação humana em todas as idades. Se uma criança, se um jovem aprende a viver dizendo bom dia, obrigado, por favor, dá licença, senta aqui, não vai ter mais esse problema, porque a gente às vezes viaja por aí e não vê isso em lugar nenhum. Eu já viajei para fora de entrar no metrô, você mal coloca o pé, já as pessoas estão se levantando para lhe dar o lugar. Eu já vi então, isso aqui também. É uma questão... Não, de aqui cultura. Até comigo eu vi muitas vezes eu vi no estado do Sul. Né? Eu fiquei até surpresa. Eu até aqui no Rio, quando eu entro no metrô, eu acho que eu dou sorte.
porque eu sempre consigo. No metrô, ele tem lugar. uma cultura assim, é muito interessante. Coisa que você vê no metrô, você não vê vê no ônibus. É verdade. Você não vê no trem. Eu digo isso porque... Mas mesmo no metrô, uma vez eu estava na plataforma e eu estava vendo duas moças conversando. Quando eu entrar, eu vou sentar. Não quero nem saber se vai ter idoso perto de mim. Ainda dou um empurrão, não sei o quê. Eu não falei nada, porque eu não ia brigar com uma pessoa dessa, né? Mas ela ainda não tinha entrado no metrô e já estava planejando. Né? Mas eu acho que o caminho é educação. 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 É impressionante, né? Eu vi já gente falar assim, não, mas eu tô cansado e, por que o idoso está na rua a essa hora? Gente, direito de ir e vir. Preconceito contra o idoso. Lei. Eu falei assim, gente, mas olha só, é uma questão de lei, é direito. Já ouvi. Lugar de velho é em casa, tá E fazendo é o que na bom rua. para toda a sociedade que o idoso não esteja em casa sentado numa poltrona. É bom que o idoso esteja circulando, produzindo, se divertindo. Vai ficar muito menos doente, certamente, né? Com certeza. Então a gente ouve sim pessoas dizendo, lugar de velho é em casa, o que esse velho está fazendo aqui? Como se fosse o lugar do idoso numa poltrona, como a doutora acabou de falar, sentado, só ali estagnado, como se não produzisse mais. Curioso essa questão do julgamento, né? Como a gente julga. Por que ele foi sair essa hora, na hora do rush? Por que ele não saiu depois? Gente, você sabe da vida da pessoa? Sabe por que a pessoa está saindo? O idoso sai para buscar o neto no colégio. Para resolver alguma coisa particular. O idoso está voltando do trabalho, porque mesmo aposentado voltou a trabalhar. Né? É verdade. Exatamente. Tia Ju, a senhora, por todas essas questões e muito mais que a gente ainda vai conversar aqui, a senhora sugere que seja incluído um mês do idoso no calendário oficial do Estado, é Sim, isso? Pensando nessa questão da educação. Se a gente começar partindo desse pressuposto, inserindo uma semana de conscientização no calendário do Estado e aproveitar essa semana para trabalhar essa educação e a valorização da pessoa idosa, eu acho que é um passo, é um bom passo, é um bom começo para a gente não deixar cair no esquecimento, né? A gente precisa debater durante o mês, durante a semana, convidar as escolas, os espaços públicos, para que possa levar essa conscientização à população e valorizar a pessoa idosa. Se você faz uma semana, um mês, de você chamar a atenção para o idoso, você vai fazer várias atividades, né? Inclusive intergeracionais, que as pessoas começam a pensar, quando um assunto é muito debatido, ele entra na nossa rotina. Com certeza. Entra na rotina. Com certeza. É preciso discutir e debater essa questão do idoso, da valorização, que eles são proativos sim, eles ainda podem trabalhar sim, eles têm que sair das suas casas sim, têm que ir ao teatro, têm que ir às festas de família ou de amigos, eles têm que participar da sociedade. Você sabe que com todo. essa história do idoso pagar meia, se você for reparar nos cinemas e nos teatros, a maioria é cabeça branca. Tem o horáriozinho deles também no cinema, já reparei isso. Mas você como vai tem ao o horário teatro, das crianças também, dos mas adolescentes. o teatro também, 8 horas da noite, tem a maioria idoso. Estão lá quer dizer, participando. é o que a gente sempre comenta aqui, né? A gente fala dos aspectos negativos para eles melhorarem, mas também tem muita coisa boa acontecendo, né? Tem gente no metrô que dá lugar sim, né? Tem a questão da meia entrada, os idosos estão indo mais para a rua, porque às vezes a gente fala tanta coisa ruim, não, o mundo tá horrível, vai acabar, né? Dá a impressão que dá vontade de sair correndo e deixar tudo para trás. E não é por aí. A gente quer o envelhecimento saudável e participativo. Exato. Mas para esse envelhecimento saudável, as leis têm que ser cumpridas por essa sociedade, né? Não adianta só o idoso se alimentar bem e ir ao teatro, se no meio do caminho ele encontra alguém que não tem gentileza. Daí fica restrito em casa. Ele fica com medo. Ele fica com a autoestima baixa, fica com medo de passar constrangimento, já cria um trauma no idoso e ele prefere não sair de casa. Tem casos assim, né? Mas já tem outros casos que eles são mais desafiadores, eles acham, não, agora é que eu vou mesmo. Que é isso? Eu paguei os meus impostos a vida toda, eu pago impostos. Só falar de terceira idade, aí você começaram a surgir as coisas para a terceira idade, o clube da terceira idade, a ginástica nas praças. Então, isso aí libertou os idosos das suas casas. Muita excursão, né? Tem excursão para as academias ao ar livre, que não só o idoso está usando, muita gente também está se beneficiando.
de algo que foi o idoso que fez com que ela surgisse, as praças, temos né? que tirar da invisibilidade. Exatamente. E essas coisas todas que estão acontecendo, a expectativa de vida aumentando, quer dizer, o comércio, enfim, as indústrias, está todo mundo pensando, que mercado consumidor é esse? Propaganda com o idoso. O idoso. É verdade. Exatamente. Que é o Inclusive, grande consumidor. de E uma coisa telefones que- celulares, de aplicativos idosos ali nas A propagandas. gente está no finalzinho do programa, mas eu não posso deixar de falar nisso, né? Como é que a gente combate a violência aos idosos, que infelizmente ainda ocorre? Doutor, eu sei que a senhora tem alguns projetos nesse sentido, a gente está no eu finalzinho do acho programa, então que passa a bola logo para vocês, doutora Denúncia. Ana. Denúncia. Todo mundo que assistir qualquer tipo de violência, seja contra criança, mulher, idoso, tem que ter um canal para denúncia. Porque aí você vai começar a intimidar essa turma. Você hoje já tem um Ministério Público para o idoso, o que é um grande avanço. Delegacia também. da Terceira Idade. Tem, e o Ministério Público, Delegacia da Terceira Idade. Uma coisa que é bom, só para finalizar, chamar a atenção das famílias. É preciso que as famílias saibam que a responsabilidade pelo idoso é da família. Se você tiver algum idoso maltratado numa família, o Ministério Público vai em cima desses familiares. Então, muita gente acha que basta deixar num hospital, num abrigo, que é o suficiente. Não é, não. Pode haver muita cobrança por parte do Ministério Público, o que eu acho correto, né? Eu também concordo. Por mais que cada um dos filhos tenham a sua vida, todo mundo sabe, cada um constrói família, tem o seu dia a dia, mas é preciso estar atento, com cuidado, com zelo. Eu dou exemplo dos meus pais, eu estou distante, as duas que ficam, as cuidadoras dele, tem que mandar o WhatsApp com imagens, com áudio, com vídeo. Eu quero saber como estão os meus pais, pelo sorriso deles, pelo falar comigo, eu percebo se eles estão bem ou não. E a deputada também tem projeto de lei para fazer estatística de violência. Isso. Não, tem vários projetos de lei da senhora. Para instalação de câmeras em abrigos. Em abrigos que acolhem idosos, em casas, nos LPIs, para que a gente possa monitorar. E uma coisa que a doutora falou importantíssima, a denúncia precisa ser feita. Não podemos perceber o mal, mas pode ser que não seja um maus tratos, mas se você perceber que pode estar havendo uma violência contra aquele idoso ou um maus trato, é melhor denunciar para que seja investigado do que se omitir. Quais são os sinais, eu sempre falo disso para criança, né, e adolescente, quais são os sinais que a gente pode detectar do idoso que alguma coisa está errada? Porque ele, como a criança, mais ou menos o adolescente, se sentem um pouco vulneráveis, né, a determinadas situações. O que a gente pode deixar de dica para o público? Primeira coisa, observar a pele do idoso. O idoso tem uma fragilidade de pele, então muitas vezes ele mesmo se machuca. O idoso, às vezes, só de você segurar, ele pode ficar com uma mancha roxa. Mas uma coisa é você ver isso de vez em quando, outra coisa sempre. Aquele idoso que está muito calado, sem ser pelo seu próprio quadro, né, clínico, mas aquele que está com medo, aquele que está sempre com um olhar ansioso, aquele que está sempre chorando, a gente tem que observar. E observar um idoso, assim como observar uma criança, acho que até a criança é mais fácil, não é uma vez só. Você procura observar sempre. Então, você conhece o seu idoso pelo olhar, pela voz. E se você vê pelo sorriso, se você vê alguma coisa diferente, observe mais ainda, né? E mas sabe uma agressão para o idoso que as pessoas não se dão conta? Muitas vezes o cuidador, ele quer enfiar aquela comida, o idoso come devagarinho, aí ele fica enfiando aquela comida. Isso é uma agressão. Ou então o idoso come 2, 3 colheradas. Uma vez eu perguntei ao idoso, mas por que você não come? Porque querem dar tudo rápido. O idoso me disse isso. Então você vê que realmente o cuidador, às vezes, porque tem muitos para cuidar, principalmente numa ILPI, ele quer dar aquele alimento rapidamente. E o idoso leva 1 hora para comer. Sim, mas outro dia eu estava falando com uma nutricionista, a gente fez um programa sobre alimentação de bebês, e ela estava falando, se a criança não quer comer mais, não força, não fica na ansiedade de enfiar a colher na boca. Mas a mesmíssima coisa que a senhora estava falando agora. Enfia a comida, limpa. Não tem nada mais irritante do que você passar um pano na boca da pessoa. Se o bebê está se sujando, deixa se sujar. Se o idoso está caindo boi, deixa. Depois você limpa. Porque isso é extremamente angustiante para o idoso. Estressa o idoso, estressa a criança. E se ele não quer comer,
só quer comer 2, 3 colheres, tá bom. Que horas, quando você quer daqui a pouco, respeitar isso. Não, daqui a pouco eu como mais. O meu pai mesmo, constantemente, a gente vê isso. Não, não quero não. Daqui a pouco, minha comida. Poucos minutos depois, minha comida, e come tudo. E lidar às vezes com o idoso que está numa fase demencial é difícil para o cuidador, porque o cuidador também sofre o estresse. Porque o idoso acabou de comer e diz que não comeu. Enfim, a família tem que conhecer a vida daquele idoso para descobrir onde há maltrato ou não. Gente, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, pelo papo e parabéns pelo trabalho. Vamos cada vez mais cuidar dos nossos idosos. Nós é que Prazer foi agradecemos, um prazer. Nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira tem mais. Encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. O contato com o alimento, assim, a forma como foi apresentado, né? Eu tentei botar no prato dele, ele não queria. Quando caiu no chão e ele sozinho pegou, fingiu que estava cozinhando e comeu, ele passou a amar. Né? Foi um momento de experimentar, porque até então ele não tinha experimentado. Então relaxa, no tempo deles vai rolar qualquer alimento.